Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Tecomatcast. Hoje nós vamos conversar sobre a integração de duas disciplinas de projeto muito importante para o desempenho, conforto, né, e melhoria dos nossos empreendimentos. Então, vamos falar um pouco sobre a questão do projeto de impermeabilização versus o projeto de acústica, né? Algo que na prática precisa ser bastante integrado para a gente promover uma sustentabilidade e uma melhoria do desempenho das edificações. Hoje estamos aqui com os dois especialistas nesse assunto, Ricardo e Otávio, que vão compartilhar conosco todos esses detalhes que na prática fazem realmente uma diferença. O objetivo é a gente conversar sobre essa integração, né, dessas duas disciplinas, a parte de projetos de impermeabilização com a parte de projeto acústica. A gente encontra hoje no dia a dia essas disciplinas às vezes um pouco isoladas, né? E quando a gente une essas duas soluções, né, a gente às vezes encontra certas oportunidades de melhoria, né, e alguns pontos de atenção, que é o que a gente vai discutir hoje nesse momento aqui de conversa, nesse bate-papo. Mas antes, vamos dar aqui um espaço para tanto o Ricardo quanto o Otávio se apresentar um pouco, né? Ambos aí estão numa longa jornada, né, junto conosco, né? São pessoas que a gente tem um grande orgulho, né, de dividir o dia a dia e de ter conosco, né? Ricardo, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí da sua trajetória. Sei que no início você tinha um sonho de trabalhar na Tecomat, mas depois, né, não foi selecionado no primeiro momento e depois veio no segundo momento. Fala um pouquinho aí, conta essa... Vamos distensionar, né? Conta um pouquinho essa história sua aí. Neto, obrigado pelo convite, primeiramente, tá? Como você falou, eu tinha um sonho de atuar na Tecomat, né? Na época da faculdade, especialmente, meu desejo era até na parte de laudos, de inspeção predial. Era uma área que eu me identificava muito. Participei do processo seletivo, acho que foi o último grande processo seletivo da Tecomat, né? Naquela sala de reunião cheia, lotada de gente lá. Não deu certo no primeiro momento, mas na verdade deu muito certo, né? Posteriormente. E aí eu entrei no setor de projetos em julho de 2017, né? Passei um ano aí como estagiário, me formei e assumi a gerência executiva aí do setor de projetos. Então hoje eu estou à frente, completar agora 9 anos de Tecomat, né? Do setor de projetos, né? A gente trabalha aí com projetos de fachada, impermeabilização, alvenaria, drywall, parte de compatibilização BIM também e projetos de acústica. Que bom, que bom. A gente evoluiu bastante com a participação e a colaboração aí de vocês. Eu me lembro desse processo seletivo, né, em específico, mas graças a Deus que naquele momento você não ficou, que era uma vaga específica para um laboratório, né, de materiais, enquanto o seu potencial era um potencial gigantesco, é tanto que hoje você é um dos sócios nosso, de um segmento e representa brilhantemente a parte, né, da gerência de projetos, na gerência executiva. E aí, Otávio, que entrou um pouco antes, né, Otávio? Conta aí um pouco a tua história na Tecomat. Neto, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre engenharia e sobre acústica, que eu particularmente amo. A Tecomat atua na parte de desempenho desde 2010, mas eu entrei em 2011 como estagiário também, estava prestes a me formar. O setor estava iniciando ali com o Pedro, e aí eu fui contratado. E desde 2011, quando fiz minha graduação, já trabalhando em acústica, atuando em desempenho acústico na Tecomat, sempre atuando ali com desempenho, mapeamento, análises. E aí foi muito bom para mim ver o setor de desempenho evoluir desde aquele comecinho lá onde a gente fazia, praticamente fazia ensaios, e a gente passou a fazer parte de também os projetos depois. E assim, foi muito bom para mim ver e gratificante ver esse crescimento do setor e poder acompanhar, né? De 2011, quando eu entrei, até agora, quase mais de 13 anos na Tecomat. E sempre falando em acústica, né? Fiz graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado sempre em acústica. Então, uma coisa que eu brinco bastante é que, assim, de acústica você fala tudo. De outra coisa, nem tanto. Mas falou de acústica, a gente já tem uma bagagem gigante aí para falar. Esse é o bacana nosso, que quando a gente introduz um serviço,
dentro da Tecomat para prestar, sempre a gente trata aí com grandes especialistas. Tá aí, Otávio, como você falou, mestre e doutor na área, mas sempre com a integração em outras disciplinas com outros especialistas, né? E o objetivo de hoje é esse, é a gente ter 2 especialistas. Ricardo, ele, apesar de hoje estar na gerência executiva de uma área de projetos, mas ele é um grande entusiasta da parte de impermeabilização e impulsionou muito os projetos de impermeabilização lá na Tecomat, né? E, Ricardo, já começando esse bate-papo nosso, impermeabilização, você viu uma trajetória aí, a gente está em impermeabilização acho que quase 6, 7 anos já nessa jornada, né? A gente tem projetos que têm uma complexidade mais simples e hoje a grande maioria são projetos que um pouco mais disruptivo na parte da arquitetura, né? No design, nas soluções de engenharia, que aí traz um certo desafio para os projetos de impermeabilização, né? Descreve um pouquinho essa importância de um projeto de impermeabilização no desempenho e na manutenabilidade, na durabilidade dos materiais e da construção como um todo. Assim, a gente já tem aí um pouquinho mais de tempo de experiência na parte de impermeabilização, né? Eu tive o prazer de participar desde os primeiros projetos. Isso. Então, desde a época de estagiário, eu sempre fui muito envolvido em impermeabilização. Então, como você falou, hoje eu estou numa posição mais de gestão, mas eu tenho um pezinho ali que eu nem quero tirar, porque realmente é uma área que eu gosto muito, essa parte de impermeabilização, né? E a gente vê a evolução da complexidade dos projetos. Então, hoje em dia, a gente tem cada vez arquiteturas mais arrojadas, né? Formatos mais orgânicos, materiais diferentes de fachada, né? Sistemas construtivos mais, até estruturais mesmo, né? Sistemas de laje protendida, sistemas pré-moldados. Então, esse tipo de estrutura, de arquitetura, tem que ser analisado para a gente entender como vai tratar a impermeabilização, né? A impermeabilização, muitas vezes, a gente, quando fala em impermeabilização, pensa em evitar a infiltração. Isso. Mas ela tem um papel essencial na durabilidade da edificação como um todo. A própria definição de impermeabilização da norma, de uma das normas, né? Da 9575, que é a norma que fala ali de projeto, ela traz a definição como, primeiramente, um sistema de camadas e técnicas construtivas. Então, quando a gente fala em impermeabilização, não faz sentido eu falar da manta asfáltica em específico, da argamassa polimérica. Eu preciso falar de todas as camadas que compõem aquele sistema. E aí entra também a acústica, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? E dos próprios processos construtivos, tá? Que servem para proteger a edificação como um todo. Então, é o que você falou. A impermeabilização está primariamente relacionada à proteção da estrutura, da edificação, de forma que a gente consiga maximizar ali a vida útil, né? Então, o projetista de estrutura, ele dimensiona a estrutura para 50 anos, no mínimo, né? Pela norma de desempenho. Mas para a gente chegar lá, um dos principais responsáveis por isso é a impermeabilização, né? Que tem esse papel de auxiliar ali na proteção da estrutura. Perfeito. E aí, Otávio, a acústica, ela ficou mais em evidência, como você começou a introduzir aí, após ali a norma de desempenho, onde a gente começou a tangibilizar essa questão do desempenho acústico. Só que a acústica não é apenas só desempenho, não é? Tem um conforto, tem a harmonia com os outros sistemas, né? Descreve um pouquinho aí os grandes desafios e a importância dessa disciplina de acústica, como você falou, né? Quando o Otávio fala, a gente vê o brilho no olho dele de acústica, né? Primeira acústica, segunda acústica, terceira acústica, né? Ângelo até brinca, né? Otávio é acústica, agora tem térmico que influencia, tem lumínico que influencia também. Então, essa harmonia dessas outras disciplinas com o desempenho acústico e com o condicionamento acústico. Isso que você falou, Neto, é importantíssimo porque até antes da norma de desempenho a gente tinha basicamente 2 normas que falavam de acústica. NBR 10151, que tratava de ruídos externos, e NBR 10152 para ambientes internos. E aí você chega com a norma de desempenho que inicialmente publicada em 2008 e veio sendo revisada até entrar em vigor em 2013, com a preocupação principalmente em isolamento. E aí a preocupação da norma é basicamente garantir 4 isolamentos: o do ruído externo, do ruído interno entre paredes e do ruído aéreo entre pisos, e por último, ruído de impacto de piso.
Então, em 2013, logicamente 2008 até 2013 a norma foi evoluindo, mas ela focou nesses 4 pontos e ainda colocou ruído de instalações como informativo. O que a gente vê de 2013 até hoje é uma evolução também na necessidade de um desempenho acústico para outras situações. Hoje a gente vê academia na cobertura, que era uma coisa que a gente não via, academia no meio do prédio, Entre pisos. entre tipos, né? entre tipos. A gente vê salões de festas. Hoje em dia se utiliza até alguns empreendimentos, chegam a colocar crossfit, pista de Cooper no meio das unidades ou acima das unidades. E isso é uma coisa que não é abordado na norma de desempenho. Então isso que você colocou é importantíssimo. A gente trabalha acústica dentro de um projeto acústico. Logicamente, a gente tem sim que garantir ali o feijão com arroz, que é atender a norma de desempenho. Hoje, em 2026, isso é básico, tá? Falar em atender a norma, utilizar um melhor bloco cerâmico ou de concreto, utilizar drywall, utilizar uma laje que atenda a norma de desempenho, se tornou básico. O que não é básico hoje em dia é eu abordar o edifício como um todo em termos de acústica. O isolamento de um salão de festas, o isolamento de uma academia. E essa preocupação ela precisa vir lá atrás na concepção do projeto. Uhum. Quando eu estou concebendo o projeto, eu já planejo, já prevejo que ele vai estar numa área ruidosa, onde eu vou precisar tratar a fachada de uma forma especial, onde eu vou ter áreas de uso coletivo abaixo, acima, ou até no meio do edifício. Aí eu vou precisar compatibilizar isso com outros projetos, inclusive a própria impermeabilização também, que é fundamental. Então, assim, a acústica hoje ela está além da norma de desempenho. Ela precisa realmente ser pensada em termos de projeto. Porque, apesar de ser um projeto complementar, é um projeto complementar que interfere diretamente em outros projetos. Alvenaria, fachada, impermeabilização. Isso. E aí, já pegando esse gancho, o que é que... onde é que uma solução acústica ela encontra uma barreira numa solução de impermeabilização? Onde é que a gente tem essa sinergia ali? Onde são esses pontos de atenção? Neto, eu acho que principalmente lá na concepção do projeto, a gente precisa pensar os dois projetos surgindo juntos. E aí é onde a compatibilização ela é importantíssima. Se você tem 2 projetistas diferentes trabalhando em impermeabilização e outro trabalhando acústica, um deles precisa definir, por exemplo, cota de piso, que tem outras interferências. Você tem gabarito, você tem cota de elevador, você tem cota de peitoril. Então, essas cotas, elas vão ser impactadas pelo projeto acústico e pelo projeto de impermeabilização. Então, essa compatibilização de, impermeabilização precisa de uma regularização inicial para caimento, precisa de impermeabilização, e aí depois vem a manta acústica, mas a manta acústica precisa de uma camada de proteção mecânica maior do que a de impermeabilização. Se você, então, conecta tudo isso e os projetos andam juntos, isso vai ser importante. Se os projetos andarem separados, isso pode ser um baita problema depois. Perfeito. E aí, Ricardo, de uma forma prática, o que é que você visualiza no dia a dia quando você vai especificar uma solução de impermeabilização que já tem uma definição do ponto de vista de acústica? Onde é que tem esses maiores pontos de atenção e de intervenção nessa solução? Eu acho que as principais situações que a gente pode citar, principalmente são 2, tá? Um é o que o Otávio falou de espessura de cota, né? Que aí envolve até outras disciplinas, né? Pode ser que ali tem uma proteção térmica, então você tem que também ver desempenho térmico, se ele pede um isolamento ou não. A questão do projeto de instalações, né? Como é que está a alocação dos ralos? Se a gente imagina uma laje de cobertura, onde tem uma área comum, certamente vai ter um tratamento acústico, né? A depender das dimensões dessa laje, você tem um tratamento térmico. E aí quando você faz todas as camadas, né, você vem ali com a regularização. Essa regularização ela depende da espessura da alocação dos ralos. Se os ralos estão muito separados, a tendência é que a espessura dessa regularização seja cada vez maior, né? Em seguida você vem com a impermeabilização, uma proteção térmica, manta acústica e um contrapiso, que é um contrapiso robusto, né? Já está falando de uma base flexível. Então ele precisa ser um contrapiso com uma inércia maior para a gente evitar fissuração. Então, facilmente a gente tem cotas de 15, 18, né? Às vezes até 20 centímetros. Esse costuma ser um dos principais vilões aí, né? Se você não identificar isso no início do projeto, você pode ter problemas
que são irreversíveis, né? A depender do avançar da obra. Então acaba tendo que criar rampas para... É muito comum, né? A criação de rampas para poder vencer esses desníveis. E aí tem que ver questão de acessibilidade, como é que funciona, como é que essa cota... A gente está falando de área externa, mas essa cota ela interfere no interno, né? Perfeito. E às vezes a arquitetura ela pede 1 centímetro, 2 centímetros a mais no interno. Então você chega lá na porta do elevador com 22 centímetros. Se isso não foi previsto, às vezes você não tem nem gabarito mais no prédio para aumentar essa última parada, né? Então hoje talvez seja a principal dificuldade que a gente tem nessa compatibilização quando isso não é pensado no começo do projeto. Como o Otávio falou, o ideal é que essas disciplinas elas sejam iniciadas junto com a arquitetura, né? Então, claro, você vai iniciar num nível de detalhamento menor, a nível de estudo preliminar, fazendo uma análise mais inicial ali, vai evoluindo de acordo com os demais projetos, né? Outra questão que a gente tem aí bastante interferência de acústica com impermeabilização, acho que são os arremates em rodapés, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas existe essa discussão, quem vem primeiro, a manta acústica ou a manta asfáltica, né? Isso interfere nos arremates e na solidarização do piso, que aí Otávio pode explicar um pouquinho melhor pra gente isso. Já pegando o gancho, aí Otávio, então explica aí melhor pra gente essa interação entre a questão aí do rodapé. Essa interação que o Ricardo falou, ela é importantíssima, Neto, e nessa compatibilização de projeto. Alguns projetistas preferem colocar a manta de impermeabilização sobre a manta acústica. Nós, particularmente, trabalhamos com a manta de impermeabilização abaixo da manta acústica. E por que isso? Justamente por esses pontos de impermeabilização. A impermeabilização, o Ricardo vai tratar isso, mas ela precisa ancorar na parede. A manta acústica, ao contrário, ela não pode estar conectada. E aí, um outro embate nosso de acústica é essa questão da experiência da obra. Essa experiência que vem sendo desenvolvida, mas que a experiência de impermeabilização já é antiga, o pessoal já tem isso bem consolidado, porque todos os projetos, todos os prédios têm impermeabilização. Então a construção civil desenvolveu essa experiência, essa expertise, mas a acústica não. Então, e às vezes até soluções já padrão, né? Já padrão. Que fogem um pouco do momento que a gente está vivendo de projetos totalmente atípicos, com soluções e sistemas construtivos, né, diferentes da época que foram gerados esses conceitos lá atrás. Exatamente. E aí o que acontece? A impermeabilização, na verdade, a solução é você ancorar, e a manta acústica não. Mas o pedreiro que não tem essa experiência, que não teve esse treinamento, que não teve um projeto bem elaborado, vai tender também a ancorar a manta acústica e aí perder toda a eficiência acústica do projeto. Por que perde? Porque você vai criar o que a gente chama de ponte acústica. O que é uma ponte acústica? É uma ligação entre o contrapiso, o sistema de piso, e os elementos estruturais, seja os elementos estruturais da edificação ou a própria alvenaria. Se você cria uma conexão do contrapiso com a alvenaria, isso cria um ponto de transmissão, onde a vibração gerada no piso vai passar para as paredes. A ideia da manta acústica é justamente dessolidarizar o piso. O piso ele não pode estar conectado em nenhum ponto. Eu costumo brincar com o pessoal de obras dizendo o seguinte, ó, quando executar a manta acústica, fica no meio do ambiente que você está e dá um giro 360 graus. Se você não vê manta acústica, é porque tem ponte acústica. Aí você vai lá e trata. Você precisa ver a manta acústica solta. Se isso acontece com impermeabilização, a gente tem um problema. Por isso que colocar a manta de impermeabilização por baixo, travar ela, em seguida o piso está desconectado, para a gente isso é fundamental para você ter a eficiência de projeto. Eu me lembro, vocês falando agora da questão da ancoragem, o professor Joaquim, uma época, ele conversando lá conosco, ele disse que ele morava num apartamento, numa cobertura duplex, onde acima do quarto dele era um terraço descoberto, que provavelmente tinha um sistema de impermeabilização, que muito provavelmente era uma manta, né? E essa manta não estava muito bem ancorada na virada ali do peitoril, e a água penetrava por trás da manta, vinha e infiltrava no quarto dele, né? E a esposa dele, médica na época, mas Joaquim, tu maior especialista em construção civil, não consegue resolver isso. Ele disse, rapaz, ele passou uns 4 anos para resolver, descobriu onde é que era, porque a impermeabilização é um negócio, né? Você vê um negócio aqui, a água vai por outro ali. Água e som são coisas completamente difíceis de você barrar. E aí ele conseguiu resolver,
2, 3 anos depois, um aluno dele, dono de uma construtora, tinha um problema de pós-obra, muito semelhante ao que ele passou quase 5 anos convivendo com a goteira, né, no quarto dele. Chamou ele para visualizar lá, para dar uma consultoria. Quando ele entrou no empreendimento, quando ele viu, ele saiu e disse, ó, faça assim, a solução é essa. Aí o cara ficou, né, encasquetado. Rapaz, como é que o senhor, com tão pouco tempo, já deu a solução e já conseguiu? Eu disse, rapaz, você se engana, eu passei 5 anos convivendo com o problema para poder resolver o problema. E impermeabilização, quando a gente tem um problema, certo? Uma oportunidade de melhoria, realmente, Ricardo, é muito complexo, né? Sem falar nos custos envolvidos, né? Isso. A impermeabilização, o serviço de impermeabilização como um todo, ele leva aí 2 a 3% do custo de um empreendimento. O projeto de impermeabilização, 2% desses 2%, né? Então é uma parcela muito mínima, nada. Nada. Mas um retrabalho pode custar facilmente aí 20% do custo de uma obra. Um problema desse tipo, com infiltração. Então, realmente é uma atividade que a gente tem que ter cuidado. Sem contar que hoje a norma, ela prevê alguns sistemas manta dupla, né? Porque você não tem a questão da manutenabilidade. Depois você pode explicar um pouco mais disso. E às vezes tem cliente que quer suprimir determinadas soluções, mas, como você falou, é insignificante isso num todo, por um possível problema que isso pode acontecer, e a dor de cabeça do reparo. Não é fácil você reparar um problema de impermeabilização, muito quando ela tem um sistema ali totalmente aderido, né, que dificulta essa questão da manutenabilidade. A norma de desempenho, da mesma forma que foi para diversas disciplinas, também foi um divisor de água para a impermeabilização. Embora assim, levou um tempo maior para a gente entender a interferência da norma de desempenho na impermeabilização, mas hoje a gente já tem isso muito mais definido e documentado, inclusive, né? O que é previsto? Questão de vida útil de projeto. Aqueles 50 anos que eu falei da estrutura também existe para a impermeabilização. E são basicamente 2 casos. Se você tem um sistema manutenível, um exemplo clássico. O que é um sistema manutenível? Uma manta aluminizada, que eu não preciso quebrar o revestimento para acessá-lo, para um eventual reparo ou substituição. A gente projeta ele para 8 anos no mínimo. Tá? Se o sistema não é manutenível, então, por exemplo, uma piscina, que eu coloco uma manta asfáltica e coloco uma cerâmica. Eu preciso quebrar o revestimento para fazer a manutenção, né? Agora, aqueles 8 anos viram 20 anos. Então, e é daí que vem a questão de ser manta dupla ou não, né? Existem guias de dimensionamento, então o cálculo é feito, que se chama método fatorial. Você faz uma conta da vida útil de referência, que isso é dado pelo fabricante, tá? Vezes uma série de fatores. Esses fatores eles levam em consideração a qualidade da construtora, então se a construtora tem PBQPH, ISO 9001 ou não, tem sistema de qualidade, quem executa, quem faz manutenção, então, toda a norma de desempenho, todo mundo que está envolvido entra nessa conta, né? Se tem manual de uso e operação ou não. E aí você chega no valor. Esse valor tem que dar 8 ou tem que dar 20. Né? E é isso que determina o dimensionamento dos sistemas. Então, se tivesse uma manta dupla com asfalto, ou uma manta dupla com maçarico, ou de repente uma membrana de poliuretano, que é um sistema que hoje está muito em alta, tudo isso é definido pela norma de desempenho, critério de norma de desempenho, pensando na durabilidade. Você sofre no dia a dia alguma intervenção do cliente no sentido de provocar? Eu sempre fiz assim, há 20 anos, há 30 anos a gente faz com manta simples e nunca deu problema, e por que agora a gente tem que colocar uma manta dupla? Esse é o questionamento mais frequente que a gente tem, né? Quando a gente tem que ter uma visão diferente, então você deixa de pensar se funciona ou não e passa a pensar por quanto tempo. Então, é uma visão de vida útil, de durabilidade. Vou utilizar uma manta simples numa coberta. Pode? Funciona. Vai funcionar. Mas vai funcionar por menos tempo do que uma manta dupla, naturalmente, né? Então, quando a gente fala em norma de desempenho em vida útil de projeto, a gente está olhando para durabilidade, não só se funciona ou não. Outro caso muito comum é banheiros, áreas molhadas. Pessoal, mas eu sempre fiz com argamassa polimérica rígida, né? Que o mercado vende como semi-flexível, mas não existe essa classificação, né? Tudo bem, sempre fez, mas por norma de desempenho, em termos de durabilidade, é um produto que não atende. E aí você tem que analisar quais são as alternativas que atendem aquele requisito.
E como você falou, o valor do investimento num projeto, numa solução ali empregada, ela representa algo pequeno em relação ao todo, mas quando o problema acontece, é um problema extremamente desconfortável, né, para a gente que é usuário. Conviver com a infiltração, conviver com um problema desse não é fácil, né? Fora a imagem da empresa, a imagem, né, da corporação, enfim. Então, é algo que eu acho que, como você falou, a gente tem que mudar um pouquinho a mentalidade, né? Vai dar certo, vai, mas um período um pouco menor. Atrelado a isso, a gente tem uma cultura de uma baixa, né, manutenção, né? Manutenções preventivas. Então, eu acho que é um ponto de atenção mesmo que construtores e incorporadores precisam se dedicar a essa disciplina, principalmente, como você falou, que hoje as estruturas são muito mais robustas, né, e muito mais, vamos dizer assim, disruptivas, no tocante à arquitetura. Mas aí, Otávio, também isso vem, né, coincidentemente para a parte de acústica, né? Um som ou um desconforto acústico, ele incomoda muito, né? Seja o toque-toque dali do sapato, do salto, do andar, né? Seja um desconforto de um som externo em relação à parte interna. E às vezes a norma não é tão clara, ainda não é tão clara. Como você falou, o exemplo de academia. Você comentou o exemplo de gabarito, né? Eu estava num cliente há uns 15, 20 dias atrás, e aí ele dizendo, olha, você precisa indicar uma solução que eu consiga executar sem mexer em gabarito, aumentar custo, né? Ter problema de execução. Aí eu disse, rapaz, olha, a gente devia ter tido essa conversa lá atrás, não é isso? Como é que o gabarito, essa questão do gabarito, ela interfere na parte de acústica? Isso tem soluções, tem produtos, tem sistemas mais adequados que você pode ter um horizonte de mexer nesse gabarito, nesse ranger da solução de impermeabilização? Neto, é uma solução, uma situação bem delicada. Inclusive, a gente vem recorrentemente sendo questionado em relação a isso. Porque muitas vezes o projeto de acústica ele só surge quando você já tem estrutura executada, quando você já tem algumas vezes até o próprio elevador instalado, e aí você cai nesse problema das cotas. E aí o que a gente costuma dizer é o seguinte, se o problema ele já existe, a gente precisa pensar em soluções que se adequem ao problema. E as soluções que se adequem ao problema qual o problema que eu vou tratar primeiro. Se eu tenho um problema de acústica e tenho um problema de impermeabilização, acho que é mais importante garantir que não haja infiltração, ou seja, garantir a impermeabilização, e aí a gente trabalha dessa forma, me diz aí no teu projeto de impermeabilização quanto me sobra de cota, que aí a gente vai pensar se eu vou colocar uma emulsão anti-ruído que tem uma eficiência muito baixa, mas que vai te trazer um conforto melhor, ou se a gente vai pensar em manta simples, se a gente vai colocar manta dupla, se a gente vai para a academia, por exemplo, a gente vai tratar isso com um sistema de piso sobre amortecedores. Então essas cotas vão depender disso. Muitas vezes a gente realmente chega para o pessoal e diz, infelizmente eu não tenho como garantir um atendimento com a cota tão baixa. Então a gente vai fazer uma rampa, vamos criar aqui um acesso de uma forma que a gente consiga garantir o desempenho ao mesmo tempo que eu não prejudique outros sistemas. Mas não é fácil quando você não tem essa liberdade de trabalhar com esses gabaritos. E aí eu continuo dizendo, é melhor a gente tratar esse problema lá no começo, pensar nessas cotas antes, porque assim depois é muito mais oneroso. Como o Ricardo estava bem falando, você ter um retrabalho em impermeabilização vai te custar bastante, em acústica não é diferente. Porque se eu já tenho um problema de gabarito, imagina que eu não fiz o tratamento acústico, fiz a impermeabilização, coloquei meu revestimento e agora eu percebi que preciso colocar uma manta. Posso colocar essa manta em cima do revestimento e colocar um novo sistema? Pode. Colocar a tua manta acústica, fazer o contrapiso, um novo revestimento. Mas eu tenho cota suficiente para isso? Se eu não tiver, eu vou mexer na impermeabilização, porque é praticamente impossível você arrancar um contrapiso para chegar na impermeabilização sem garantir que ela foi danificada.
Então talvez tu tenha que arrancar até a própria impermeabilização e refazer o trabalho de impermeabilização para colocar a manta. E isso é bastante oneroso. E o problema de acústica ele é tão delicado quanto o problema de impermeabilização. Logicamente, a impermeabilização não está ali, é palpável. Choveu, você vai ter um problema. Você já sabe isso. Na acústica, imagina que você tem lá um terraço descoberto, uma academia, um salão de festas, que está incomodando o vizinho que está ali imediatamente abaixo, e ele vai acionar o condomínio, em alguns casos que a gente já atuou, praticamente interdita uma área de uso coletivo. Então, assim, primeiro você tem um proprietário ali que está se sentindo desconfortável por um problema acústico, ele vai acionar a justiça e esse problema vai ser replicado porque o condomínio, a princípio, vai fechar o ambiente para uso. Então, vê o impacto que você causou em várias pessoas por conta de um tratamento que não foi pensado lá atrás e que não foi compatibilizado, porque você chega nessa tomada de decisão, Neto. Ó, eu não tenho cota, preciso escolher entre acústica e impermeabilização, então eu vou impermeabilizar e não vou fazer tratamento acústico. E aí você conta com esse risco de não fazer o tratamento. Ricardo, você que visualiza lá também essa parte de compatibilização de projeto, se esses projetos fossem definidos previamente e a gente tivesse condições de analisá-lo ele na etapa de compatibilização, você acha que esses problemas seriam minimizados? Com certeza, com certeza. A gente teria condições de prever rebaixos na estrutura, né? Que hoje muita gente pega projeto de estrutura não tem rebaixo contemplado, então essas cotas minimizaria muito o impacto, né? A análise dos pés direitos também dos ambientes. Então, com certeza essa compatibilização prévia, né, ao longo do desenvolvimento do projeto reduziria bastante o número de problemas, porque são intervenções muito robustas, né, Otávio? Depois que uma obra está pronta, você tem uma reclamação de um morador, por exemplo, de acústica, como é que você faz para resolver isso, né? Um questionamento até frequente que a gente tem é: adianta eu tratar o forro do pavimento de baixo para melhorar esse ruído? Até te faço essa pergunta aqui, Otávio. Interessante, Ricardo. Muitas pessoas têm esse questionamento. Eu não consigo mexer no piso, eu vou tratar o forro. O forro ele vai te tratar o isolamento ao ruído aéreo. É aquele som que se propaga no ar. É você ligar um som, é você ligar uma TV, mas vibração, ela precisa ser tratada na fonte, precisa ser tratada com amortecimento. E aí, Ricardo, o forro não resolve. E aí, realmente, você tem que ir para um sistema elástico. Ah, Otávio, então quer dizer, só tem manta acústica como solução? Não, existem diversas situações. A pergunta é, o quanto eu quero de eficiência e o quanto eu tenho disponível para isso, seja disponível em termos de cota, de etapa construtiva e financeira também. Porque você pode ter o tratamento, como eu coloquei, com a emulsão, você pode ter o tratamento com manta ou o tratamento no revestimento. Um piso vinílico, um piso laminado, mas aí você recai naquela situação. Eu não posso usar um piso laminado numa área externa. Vou ter que colocar um revestimento cerâmico. Não tem um revestimento elástico? Tem, um emborrachado. Mas, poxa, será que agora a arquitetura vai permitir que o meu terraço descoberto, que é uma área nobre do empreendimento, seja um piso emborrachado, tipo esse de playground? Talvez não. Sem contar, como você está falando, que ainda tem a ambientação, ainda tem todas essas outras disciplinas que precisam ter uma harmonia, né, com o projeto. Às vezes equipamento, né? O cara coloca um determinado tipo de equipamento que o gabarito já está ali no limite. Se você aumentar um pouco a solução ou de impermeabilização ou de acústica, né, ou impermeabilização ou acústica, você não consegue colocar aquele equipamento, né? E como o Ricardo falou, às vezes, Ricardo, um rebaixo na estrutura pode ser uma solução simples no momento adequado. Sim. Você não consegue rebaixar a estrutura. E a gente já vê em algumas soluções, exemplo, empreendimentos que você tem vão muito grande, que você tem climatização, a gente já visitou várias obras, que o cara já contempla um rebaixo para o sistema de ar-condicionado, mas ainda não está aculturado com o sistema de impermeabilização versus de acústica para estar pensando em determinadas soluções como essa, né? Isso. E até o tipo de laje, né, Otávio? É uma solução que colabora muito aí para a questão acústica. Você, de repente, no último pavimento que tem uma área comum, usar uma laje maciça, né, com uma espessura um pouco maior. Isso em fase de projeto é possível. Na estrutura, você tem que estar... Você tem que estar em fase de projeto. Isso faz parte da análise de acústica como um todo, né?
Isso, sem dúvida, Ricardo, isso é importante. E alguns empreendimentos que a gente avalia chegam a ter esse tipo de solução, né? Então, ela vem com um tipo de laje nos pavimentos tipo, onde a gente já avaliou que aquilo atende para o pavimento tipo, onde a norma ela é mais flexível. E no pavimento de cobertura, onde a norma é bem mais exigente, aí é trocado o sistema estrutural. Eu saio de uma laje nervurada e vou para uma laje maciça, que vai me dar robustez suficiente para eliminar ou reduzir a vibração. E aí eu consigo ter um sistema de tratamento acústico menos robusto. Porque na academia isso é importantíssimo. Você tem ali um edifício que ele tem limitação de gabarito e você não pode reduzir os pavimentos tipo. Você reduz até onde dá. E agora eu vou tirar de onde? Das áreas comuns. Então acaba que a cobertura é tão reduzida que um equipamento de musculação hoje é a conta na academia. Aí eu chego na academia agora e digo, vou precisar colocar um sistema aqui de piso que vai te aumentar 20 centímetros. Aí aquele equipamento não cabe. E o que é que eu faço agora? Então assim, os próprios fornecedores vêm trabalhando e evoluindo nesses sistemas. E aí, um diferencial da Tecomat, Neto, é que a gente não trabalha só nos valores ali simulados ou calculados. A nossa experiência de ter as medições em loco, isso é fundamental. Era isso que eu ia tocar, Otávio. Você começou o nosso bate-papo aqui hoje falando que a gente iniciou em desempenho na parte dos ensaios, né? O quanto os ensaios retroalimentam esse processo da boa especificação, né? E se você for originalmente na própria Tecomat, a gente começou em quê? Em laboratório de materiais, né? Que o laboratório de materiais, você conhecer a ciência dos materiais, dá uma musculatura para você especificar melhor as soluções. O quanto isso em acústica faz sentido? Neto, isso foi a forma como a Tecomat abordou essa evolução foi muito boa. Porque muitas pessoas preferem nascer no analítico e depois ir para o experimental, e a gente fez o inverso. Nós surgimos no experimental, ou seja, fazendo os ensaios em loco. Então, desde 2011 que a Tecomat vem fazendo ensaios. Então, a gente tem uma bagagem muito grande nisso, que retroalimenta todos os nossos setores. Tanto o setor de análise acústica, que a gente avalia na fase de projeto os sistemas construtivos de parede, piso, esquadria, quanto o próprio setor de projeto acústico, onde a gente testa sistema com manta dupla, sistema com emulsão, sistema com piso sobre amortecedores. Então, ter essa retroalimentação para a gente é fundamental. Então, essa expertise que foi desenvolvida aí ao longo dos anos com os ensaios em loco, deu para a gente essa bagagem realmente de hoje ter informação e dado para ser mais preciso nas informações analíticas, nas informações de simulação. Nossas simulações, elas não são simulações basicamente de um software. A gente tem um software muito bom que faz todos os cálculos de transmissão sonora, mas ele tem a validação retroalimentado com a validação em campo, né? Retroalimentado por essa avaliação. E mais ainda, Neto, eu acho que a comprovação ela é muito satisfatória para o nosso cliente. Porque a gente entrega para ele uma análise e diz, tu vai precisar trocar. Imagina chegar para uma construtora que projetou tudo e construiu a vida toda com bloco cerâmico, e agora eu estou dizendo a ele, tu vai ter que trocar para bloco de concreto para atender a acústica. Aí o cara tem lá todo esse custo, às vezes não orçado, e agora eu chego no final, faço um ensaio e digo a ele, tá aqui o resultado, e eu estou mostrando para tu que atendeu e que não atendeu. E nem sempre a gente tem felicidade, né? Já teve caso do cliente dizer, não tenho condições de executar, já executei assim, vou deixar, e a gente fazer o ensaio depois e dizer, eu tinha te avisado que não ia atender, tá aqui a prova que é o ensaio em loco. Então essa experiência ela é muito boa pra gente. Eu me lembro que teve uma época na primeira parte da revisão da norma que você fez uma contribuição por conta de ter esse banco de dados de ensaio. Não foi isso? Acho que como a norma o Brasil é tropicalizado, né? Tem várias situações ali, aí tem uma situação onde você disse, não faz sentido essa parte, parece que era ruído de impacto, tinha algo fizesse parte da comissão da norma, não foi? Como é que foi isso lá? Isso, na revisão da norma, a parte de acústica foi revisada em 2021, final de 2021 para 2022, e aí foram formados vários grupos de estudos. Um dos grupos, ele visa justamente, tinha o objetivo de unir vários laboratórios, tá, de todas as regiões,
Infelizmente a gente não tinha ninguém do norte, mas a Tecomate no nordeste, algumas empresas de centro-oeste e sul, para analisar esses resultados e esses sistemas construtivos. A ideia da norma, tá, de algumas pessoas da norma, não nessa revisão agora, que a revisão agora foi basicamente manter os critérios e ajustar algumas questões de entendimento que se havia erroneamente de 2013 e agora foi ajustado, mas desenvolver, Neto, uma classificação diferente da que a gente tem hoje. Hoje, basicamente, a gente tem mínimo, intermediário e superior. Mas a ideia é que a gente funcione como um selo Procel, onde você vai ter vários níveis e esses níveis vai depender de cada sistema construtivo. Então, não vai ser só mínimo, intermediário e superior. Eu vou ter várias situações e ter essa relação entre o que é que o Nordeste faz, o que é que o Sudeste faz, a gente pode participar dessa forma e contribuir para isso com os nossos ensaios. E particularmente a Tecomate era o laboratório que mais tinha resultado em campo. Por quê? Porque a gente vem desenvolvendo isso, como eu te disse, há bastante tempo. E eu vou te falar, hoje é um dos setores que mais trabalham na Tecomate. Então, como a gente atua no Nordeste inteiro, a nossa equipe de ensaio hoje são 2 pessoas, a gente precisou duplicar a equipe, então parte da equipe vai para Fortaleza, outro vai para Salvador, e aí quando volta fica em Recife. Então a quantidade de ensaios ela é proporcional às simulações. E até eu costumo dizer para o nosso setor comercial, a análise é importante, mas o ensaio é tão importante quanto. Os dois precisam andar juntos. O ensaio, na verdade, ele comprova tudo aquilo que foi especificado lá atrás, né? Mas, Ricardo, Otávio meio que falou, ele é acústica, carteirinha clube, mas ele disse que entre as 2 disciplinas, impermeabilização, ela se sobressai, né? Teve algum momento já na prática de você ter dito, Otávio, essa tua solução é de acústica aqui vai mexer na solução de impermeabilização e a gente tem que pensar em outra solução. Na prática isso acontece? Acontece, né? A gente, principalmente nessa discussão da manta acústica, ela vir antes ou depois da impermeabilização, né? A gente tem sistemas que são mais... fogem um pouco do tradicional. Então, quando a gente não está falando de uma manta, a gente vai para um sistema de membrana, né? Para uma membrana de poliuretano. É normal que você inverta a ordem. Então, a gente usa uma manta acústica embaixo, né? E uma membrana de poliuretano por cima, porque ela pode ser acabamento, por exemplo. Ou eu posso aderir o revestimento direto sobre ela. Só que aí isso cria uma interfacezinha ali no perímetro, né? Que pode ser um ponto crítico. Então, a manta acústica, como o Otávio comentou, ela vira no contrapiso para dessolidarizar ele. Então, a membrana de impermeabilização, ela vai passar por essa dessolidarização ali. Aquele rodapé pode ser um ponto crítico, né? Então, a gente sempre tem esse bate-bola para tentar evitar esse tipo de problema, né? Se a gente fosse dar um conselho para os nossos amigos, né, de construtora que estão aí nessa parte de coordenação de projeto, qual seria a fase que eles deveriam estar procurando o projeto de impermeabilização e o projeto de acústica para startar esse processo? Em que fase? E junto com a concepção do empreendimento, né? Em geral, quando a arquitetura já tiver ali sua primeira entrega, né, sua primeira forma, ambas as disciplinas já podem entrar, né, como um estudo prévio, né? Geralmente a arquitetura considera piso acabado 5 centímetros, né? É o número padrão, tanto para a área interna como para a área externa. E a gente falou aqui hoje de locais que chegam a 20 centímetros, né? Então, se a gente tem isso desde o princípio, a gente consegue evitar um número grande de problemas. Então, o natural, o ideal é que as disciplinas entrem no início também. Sim, nem sempre a acústica isso acontece, né, Otávio? Não, Neto, isso é uma coisa que a gente tem atuado de forma educativa com as construtoras, de que a gente precisa entrar lá no comecinho, assim que o projeto ele é concebido e ele é formulado. Por quê? Porque você pode ter algumas situações que você vai precisar definir se eu atendo a acústica ou se eu construo de forma lucrativa. Teve situações de desenvolvermos um mapeamento acústico numa região extremamente ruidosa, onde o empreendimento de habitação com interesse social não comportaria utilizar uma esquadria que custa 3 vezes mais a esquadria ossada. Então isso pode sim inviabilizar uma obra. Então quando é que eu faço isso? Lá no comecinho, onde eu ainda consigo mexer nos sistemas, mexer no empreendimento, rotacionar, mudar de posição, trocar posição de fachadas. E isso eu falo, tá, não só para acústica, mas acústica térmico e lumínico.
Hoje, na avaliação de desempenho lumínico, eu costumo dizer que é até mais difícil você solucionar, porque imagina que você vai construir teu edifício do lado de uma região extremamente adensada, você pode ter pontos do teu empreendimento que não vão receber incidência solar em pouquíssimas horas do dia e não vai atender o desempenho lumínico. Então, ter isso lá no começo, esse estudo desenvolvido, o tratamento dessas soluções que podem interferir no teu projeto arquitetônico, precisa estar lá no começo. E aí eu vejo, você falou na parte lumínica, esse projeto, a gente está começando a ver uma cultura no mercado dele estar ancorado na viabilidade, na implantação, né? Onde, como o Ricardo falou aqui, a acústica e impermeabilização deveria estar também. Né? Fazer a conta ali da implantação, porque pode ser que em determinados momentos inviabilize o gabarito. Né? Como a gente viu. Por quê? Porque a solução é... Você tem que ter 20 centímetros, você tem que ter 10 centímetros, 15, sei lá quanto, né? Uma coisa também que me chamou a atenção agora foi observar o quanto hoje é comum essas arquiteturas de piscina, né, com raia na cobertura, né? Área de lazer entre pavimentos tipos, né? Então, isso requer uma complexidade muito maior do projeto, que às vezes o nosso cliente nem está tão aculturado. Ele está aculturado na parte ali da arquitetura, mas das soluções e da viabilidade técnica, a gente vê o quanto a gente precisa ali se esforçar para mostrar para o cliente, não, isso aqui é algo totalmente mais complexo, diferente, que precisa ter um nível de atenção, né? Não sei se vocês notam isso aí na prática. Eu vejo que quando a gente sai um pouquinho de algumas centralidades, a gente vê que isso é comum, né? Por que é comum? Porque me parece que vende, né? É algo que arquitetonicamente agrada ao pessoal, mas do ponto de vista da engenharia ele traz grandes desafios. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Sim. Seja pela estética em si ou até pelo plano diretor, às vezes, né? A gente tem região ali que permite um térreo mais 3, né? E essa área de lazer, ela sempre vai lá para cima, por ser uma região de beira-mar, né? Como é o caso de João Pessoa. Então, João Pessoa, a gente tem essa tipologia, sempre a área comum é na cobertura, né? Tem muita essa repetição. Você vai para Fortaleza, por exemplo, a gente tem essas áreas de lazer entre pavimentos tipo, né? Então, a gente nota que essa complexidade, ela vem aumentando bastante, inclusive. É verdade. Bacana essa sua comparação aí por regiões geográficas, né? Tem certas centralidades que têm uma determinada característica, né? Outras não. Então, isso mostra também que a Tecomat tem essa diversidade geográfica. Isso é importante, até para quando a gente pega algum tipo de solução, a gente já viveu aquilo ali, que foi o caso do professor Joaquim, né? Ele resolveu tão facilmente aquele problema do cliente porque era um problema dele há 5 anos. Então, isso é o dia a dia nosso. Diz aí, Otávio. Isso é bacana, Neto, essa cultura do professor Joaquim, daquela frase que ele falava, e a gente na Tecomat repete bastante, né? O saber e saber fazer. Não é só saber, mas a experiência trouxe isso, essa bagagem pra gente. Então, hoje eu vou para algumas situações, sou levado a algumas situações de problemas acústicos que eu já vivi antes. Não vivi na pele como o professor Joaquim, mas a gente fez ensaio, entendeu o problema, trouxe a solução e hoje essa solução ela já faz parte do nosso banco de dados aí, essa bagagem que a gente teve, a gente levou isso e a gente consegue levar para outras situações. E contribuir isso na fase de projeto é importante, né? Porque como você falou, a cobertura ela virou hoje um ponto de muita visibilidade. Hoje as pessoas querem usar a cobertura ao máximo. Dificilmente você vai ver um edifício hoje que não se faz uso da cobertura para uma área de uso coletivo. Você colocar uma academia, você colocar uma piscina, você colocar realmente uma área de lazer. Tanto por essa questão do gabarito, quanto pela própria vista. Muitas vezes você quer colocar lá uma academia na cobertura porque você tem uma vista muito boa ou uma piscina. E acaba não pensando que a academia é simples, vou pensar no piso de borracha e pronto. Mas isso que funcionava anos atrás, para as situações que a gente tem, não resolve. E aí vamos lá, eu estou com uma laje nevurada projetada para todos os pavimentos e vou ter agora que mudar o tipo de laje por conta de acústica. Eu acho que esse tem sido o nosso maior desafio. Imagina chegar para o cara, projeto de estrutura atende com laje nevurada. Mas não atende acústica, tu vai ter que aumentar essa espessura
vou ter que trocar por uma laje maciça por uma questão de acústica. Você mostrar que a acústica ela é tão importante quanto as outras disciplinas. Isso também tem algo cultural, né? Se você for ver há 15 anos atrás, a gente não tinha uma atenção tão focacionada para essa parte de saúde, né? Bem-estar, academia. Então, como você não tinha... Né? Não interferia tanto na venda. Hoje não se concebe hoje um empreendimento se não tiver uma boa academia, eu acho que não vende. Né? Tem que ter uma boa academia porque isso faz parte da rotina nossa, né? do dia a dia do ser humano hoje. E isso traz outras coisas. Né? Tem que ter solução. Eu estava hospedado essa semana em Maceió, um empreendimento, tinha uma academia entre piso, vista mar, não tem coisa melhor não. Como usuário, não tem não. Mas enquanto construtor, incorporador, projetista, para dar aquela solução, é algo que não é comum, como se eu colocasse uma academia no térreo do meu empreendimento. E sabe qual a cultura que a gente quer criar, Neto? Você concebeu esse projeto, tu já entender que aquilo é um problema. E um problema no bom sentido. Não um problema, aquilo é um ponto de atenção. Um ponto de atenção. E as construtoras têm pensado nisso. A gente pegou recentemente o projeto Maceió, que tem, pela primeira vez a construtora vai colocar um L-ponto na cobertura. E ele já disse, isso é um problema acústico. E aí já vem pra gente e a gente já vai estar trabalhando nesse projeto. Então, a construtora ela passa a entender também esses pontos de atenção. Uma coisa é eu construir um edifício que ele é térreo mais 3, mais 5, onde é tudo pavimento tipo. Tudo bem. Eu tenho outras preocupações de acústica, ruído externo, ruído entre apartamentos, mas quando você tem uma área de cobertura que tem academia, que tem salão de festas, o que a Tecomat quer desenvolver nas construtoras é esse olhar de isso aqui são importantes para a acústica, eu quero tratar lá no começo, eu já estou vendo que isso é um ponto que requer atenção. Eu sei que a gente está com o tempo já estourado, mas tem um ponto que eu acho que é interessante a gente explorar aqui, Otávio e Ricardo. Às vezes a norma não é tão clara. A norma é um direcionamento ali, certo? Mas ela não evolui tão rapidamente quanto o dia a dia das soluções ali na prática. E aí me chama a atenção a questão do ensaio em academia. Né? Não é apenas aquele ruído de impacto. Eu vou soltar um peso, eu solto o peso de 10 kg, de que altura? Né? Aquilo gera que nível de ruído? Como é que isso na prática funciona? Porque quando a gente vai para o cliente diz assim, não, mas isso não está na norma. Mas aquilo não está na norma, mas ele gera o quê? Um desconforto e uma experiência negativa do cliente. Se gera uma experiência negativa do cliente, pode gerar um possível litígio. Né? Então, como tratar isso no dia a dia? Neto, isso que você colocou é importantíssimo e isso foi uma das contribuições que a Tecomat deu na norma de desempenho. Porque a gente percebeu que, fazendo os ensaios em academia, você atendia muitas vezes em nível superior de ruído de impacto. Mas como é que funciona o ensaio de ruído de impacto? Você usa um equipamento padrão chamado tape machine, é uma máquina de impacto com 5 martelos que vão ali caindo, fazer vibrar aquela laje. O que é um ruído pequeno, tá? Uma vibração que simula, logicamente, pessoas andando arrastado de cadeira. Quando a gente vai para academia é diferente. É o que a gente chama de ruído de alto impacto. Eu estou fazendo cair um halter, estou fazendo cair um equipamento de musculação onde você vai soltar aquele peso. Então a laje vai vibrar com muito mais intensidade. E aí eu não estou falando de ruído, basicamente. Eu estou falando de vibração. Então a norma não tinha nada em relação a isso e a academia era tratada como salão de festas. Mas o uso e o tipo de ruído gerado é totalmente diferente. Então, sugerimos na norma e foi colocado na revisão que esse tipo de ensaio não se aplica a academias, crossfits e similares. Pensando nisso, Neto, então a gente cai em outro problema. Então qual é o método? Qual o método? Não tem método. Então a Tecomat ela é uma das desbravadoras nisso, tá? Existem alguns artigos, a Tecomat também tem desenvolvido e até em parceria com fornecedores, com clientes, de fazer algumas situações de ensaio utilizando alguns parâmetros, como por exemplo a 10152 e alguns valores para criar esse conforto, porque a preocupação da Tecomat, Neto, não é só atender a norma, como eu te falei, atender a norma é o básico. Nosso cliente, ele não quer ser acionado por conta de um ruído.
como muitas vezes acontece, o cliente reclamou, agora a construtora precisa resolver um problema, mas o condomínio quer liberar a academia, e aí fica esse impasse e a imagem da construtora sendo ali tratada com a preocupação. Então a gente entra nessas situações para trazer o conforto do usuário, ou seja, de forma que a academia vai ser utilizada de forma natural, sem exageros, e a pessoa que vai estar morando ali vai estar confortável. E eu tenho um exemplo muito bom disso, Neto, se o tempo me permitir, que foi o seguinte: a gente tinha uma academia que não tinha tratamento e a moradora chegou lá e soltou o peso e disse: tá vendo o barulho? Aí o marido dela desceu, soltou o peso, ela tá vendo? Eu acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã com esse barulho. E aí a gente disse: vê só, vamos testar uma solução aqui que a gente já vem utilizando. A gente colocou o sistema com amortecedores e pediu pro marido dela soltar o peso e ela não ouviu nada. Aí ela disse: não, tem alguma coisa errada. Aí ela inverteu, ela desceu para soltar o peso e pediu pro marido dela subir, e ela viu que o sistema funcionou. E ela ficou extremamente satisfeita. A construtora foi e executou o sistema. Então, assim, é essa parceria que a gente tem com as construtoras. Não é de basicamente atender a norma, mas garantir que a construtora entregue a satisfação que ela prometeu. Essa questão de soltar o peso depende também, né? Porque se fosse eu, o peso era de leve. Agora, se fosse Ricardo, o peso era totalmente diferente. Então, ainda tem essa subjetividade no meio, né? Uhum. Mas, pessoal, como a gente comentou, a gente já está extrapolando aí o tempo, mas veja o quanto é importante essa interação ali na prática, né? E esse é o propósito nosso da Tecomat. Quando a gente se predispõe a prestar um serviço, a gente quer, né, ter o serviço com os especialistas, mas que esses especialistas eles se integrem, né, para mostrar e para sempre promover uma precisão na tomada de decisão do cliente, mitigando risco, custo, né, experiência ali do cliente. Então, foi muito bacana a gente compartilhar aqui com vocês esses casos, que são vários, né, mas eu acho que existe uma evolução, né, vocês percebem também que existe essa evolução, existe essa preocupação do mercado. Eu acho que a Tecomat tem esse papel de sempre provocar o cliente, de estar ali sempre disposto a estar atendendo, né, e mostrando para eles superarem a expectativa, né, do cliente final, que no final somos nós, né, como usuário. Então eu queria agradecer muito aí a participação de vocês e deixar aí aberto, né, para as considerações finais, né? Como a gente começou com o Ricardo, vamos começar agora com o Otávio e depois o Ricardo, né, fecha. Neto, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de acústica, né? Como a gente já falou, assim, acústica é uma coisa que eu gosto de falar. Quando a gente tem problemas, é importante que a gente vá. Eu particularmente vou pessoalmente para entender as situações, e reforçar que na Tecomat muitas pessoas falam: quem faz tudo não faz nada bem. A gente faz tudo e faz tudo com especialistas. Então, se você ligar para mim para perguntar desempenho térmico, eu vou te passar Matheus. Se você ligar para desempenho lumínico, eu vou te passar o contato para Mariama. E a acústica vai ser comigo. Então, a gente tem... Tem que ser com você. Tem que ser comigo. A gente tem especialista para cada área. Então, são pessoas que pensaram, estudaram e desenvolveram aquilo. Então, a acústica, a gente trabalha todas as etapas. Então, independente se é o básico, atender a norma de desempenho, ou independente do teu problema, a gente vai estar ali para resolver e encontrar a melhor solução. Muito bom. E embora a gente tenha esses especialistas por área, é importante falar que são integrados, né? Isso. O próprio exemplo disso é o nosso briefing de projeto hoje, ele é um briefing integrado. Então, mesmas perguntas que são feitas ali por uma equipe, a outra equipe automaticamente já tem acesso, é notificada. Então, foi algo que a gente desenvolveu até para ampliar ainda mais essa integração, né? Neto, agradecer também o convite, a oportunidade de falar um pouquinho aqui dessa área que é meu xodó, eu gosto bastante. Isso é verdade. E a gente está aí à disposição para mais conversas dessa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Chegamos ao fim, né? Mais um episódio aí do Tecomatcast, sempre com esse propósito de levar conhecimento, conectar soluções em prol da melhoria do ambiente da construção. Em breve, teremos aí novas disciplinas, novas soluções integradas para estar aqui compartilhando com vocês.